Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição do suporte impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta Roberto Bicelli. Os poemas de Bicelli apresentam diferentes roteiros, escapam de leituras convencionais. Há em sua poesia um caos organizado e um profundo conhecimento do mundo exterior, que perpassa pelas experiências e pelas referências do universo das artes. Baudelaire e Metelança são minhas heranças. Sigo-as alegremente, como a Dom Quixote e Sancho Panza. De sua obra, destacamos o livro Antes que eu me esqueça, editado em 1977 e reeditado em 2017. E agora com vocês, as palavras de Roberto Bicelli. Recentemente o Gabriel Coliniak da Córrego, né, lançou 20 plaquetes, entre elas esta minha chamada Transes, poemas meus, né? E eles me telefonaram pedindo uma mini bio, né? E eu tô cheio de mini bios aí nos meus arquivos. Mas aí eu falei, puta merda, eu vou pôr aquelas mesmas coisas, então eu vou improvisar. E escrevi imediatamente uma mini bio. Então se eu improvisei, é um improviso, eu estou improvisando novamente, tá? Então tá assim. Roberto Bicelli é e não é. Faz que vai e vai. Fez tantas coisas que se arrepende de não ter cultuado melhor a preguiça. Desde que nasceu, no auge do século XX, vive enroscado com poesia, prosa e artes visuais. Foi caçador de tesouros com George Forray, nosso Indiana Jones. Sabe dar nomes aos bois e seus livros têm títulos inexcedíveis. Antes que eu me esqueça, O Colecionador de Palavras, Ego Trip e o próximo, que surpreenderá. Não se chama Greta, mas diz com garbo: I want to be alone. O poema não é só o poeta que pode debochar no poema. O poema também debocha do poeta. Uma vez que ele receba, porque eu acredito em receber,
receba de alguma maneira um poema, esse poema já está achincalhando com a vida do poeta. Porque ele vai ter que fazer alguma coisa daquilo. Ele vai ter que fazer uma dança. Geralmente é uma dança com a morte, embora a gente possa também dizer que é uma dança, e que, portanto, é uma dança com a vida. Então, essa questão é mútua. O poema debocha do poeta e o poeta pode debochar dos poemas. Nós tivemos grandes debochados, né? Meu favorito é Bocage, por exemplo. Eu mesmo faço isso muitas vezes e agora não me ocorre algum deboche assim verdadeiramente interessante aqui, não é? Mas olha, por coincidência eu abri num poema e provavelmente aqui tem um deboche. Vamos ver. Olha aqui. Chama-se Biblio Florio Antolopoema. Essa mania, né, que os livros didáticos têm, né? Bibliografia. Então eu juntei tudo, né? Porque antes era antologia, florilégio, então virou isso. Então, por exemplo, eu falo Gregório de Matos, Angola, Inferno, Boca de Poeta. Santa Rita, Durão, é um deboche. Eu acredito, às vezes até piamente, obviamente, eu acredito que determinadas impressões, elas passam por bilhões de sinapses até virar um poema. Isso não quer dizer que o poema demore 10 anos, pode demorar 30, 50, pode nunca acontecer e pode acontecer num segundo. Então é isso que eu fiz. Eu fiquei à deriva, à procura do quê? À procura de nada. O mais interessante é que é a procura de nada, certo? Ontem mesmo eu vi um filme aí na sessão da tarde, que às vezes tem coisas interessantíssimas, e a Julia Roberts vai à procura do nada. Isso é muito interessante, você esvazia a mente e você, de alguma maneira, todas essas sinapses se concretizam em determinado momento num poema. Tem um poema meu, por exemplo, que eu vi assim o início, eu vi nitidamente o poema dormindo. E eu sempre digo, amanhã, esse poema é fácil, amanhã eu escrevo. E amanhã você esqueceu o poema, não é verdade? Então eu falei, não, hoje eu vou escrever essa porra de poema, certo? Então o que eu fiz? Eu comecei o poema assim: pelas pontas das orelhas te saco. Então você tira o poema pelas pontas das orelhas, assim como o mágico tira o coelho da cartola. Voilá! É uma aventura poética, eu não faço a menor ideia do que seja. Essa pergunta eu não faço a menor ideia. Eu não sei se é uma questão grupal, se eu participei de alguma aventura poética relacionada a alguma escola ou coisa assim, ou a Beat Generation, ou surrealismo, qualquer coisa desse tipo. Então, é uma pergunta que eu não consegui chegar no âmago dela. Mas, de qualquer maneira, uma grande aventura poética que eu tive foi fazer aquela região toda do Empordà, a região do Salvador Dalí. Isso é uma emoção muito grande. Então eu fui conhecer Cadaqués, fui conhecer Portligá, fui conhecer Figueres e o Museu Dalí. Então essa foi uma grande aventura poética, por exemplo.
não é? Agora, se você parece um chavão, mas mais ou menos é verdade. Mais ou menos é verdade. Se você vive poeticamente, você vive sempre uma aventura poética, só que às vezes você não percebe. Um poema inédito, né? Recentemente me pediram para fazer um poema sobre Monte Verde. Tem uma cerveja, cerveja Monte Verde, uma cerveja artesanal. E eu fiz um poema sobre Monte Verde, né? Achei legal, assim como o Fernando Pessoa diz, primeiro estranha-se, depois entranha-se na Coca-Cola, que ela talvez seja a pior porcaria que ele já tivesse feito, né? É muito feio, né? Entranha-se, estranha-se, é muito feio. Eu me saí melhor que Fernando Pessoa, fiz um poema para cerveja. E saiu assim: Monte Verde, altitude 1555,5 metros. 5. Sempre e harmonia, equilíbrio. Ver tudo de uma vez, só drone, colibri ou gavião. Pedra redonda, pedra partida, chapéu do bispo, trilha do platô, pico do selado. Melhor no passo a passo, entre flores, cedros e araucárias. Coração batendo no ritmo do amor. Friozinho temperado com tutu e fondue. Cachaça e cerveja. Beba com moderação. Ah, Monte Verde, ah. 5 sentidos em ação. Aqui tem um pequeno roubo, mas eu não podia me furtar a ele, que é muito bonito, que é Raul Bopp, quando ele fala, ah, Pagu, ah, que eu choro quando eu vejo isso. Eu fiz, ah, Monte Verde,